Olá, boa tarde. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma data importante para refletir sobre a situação de nós, mulheres, na sociedade. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar de preconceito, violência, mas também de conquistas. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também Operação Resguardo. 97 suspeitos de praticar crimes de violência doméstica foram presos. E ainda, Conselho Nacional de Justiça dá início à 17ª semana, a 17ª edição do programa Justiça pela Paz em Casa. Operação Resguardo. A operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública prendeu hoje 97 suspeitos de praticar crimes de violência doméstica contra as mulheres. Mas o número é muito maior porque a ação teve início no dia 1º de janeiro. Quem tem os detalhes e traz agora ao vivo para a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol. Muito boa tarde para você. Traz para a gente os detalhes dessa operação. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a Operação Resguardo contou com mais de 12 mil policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher dos 26 estados e do Distrito Federal. Como você falou, ela teve início no dia 1º de janeiro deste ano e termina hoje, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Nessa operação, mais de 160 mil vítimas foram atendidas, 8.404 pessoas foram presas e mais de 52 mil medidas protetivas foram aplicadas. Essa operação, Rafaela, ela foi determinada pelo ministro da Justiça, André Mendonça, depois que a pasta percebeu um aumento no número de violência doméstica desde março do ano passado, início da pandemia, pelos canais de atendimento do Disque 100 e Disque 180 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Essa operação, o balanço dessa operação, ela deve ser ainda atualizada e divulgada ainda no fim da tarde de hoje, Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você mais uma vez. E começa hoje, vai até sexta-feira, dia 12, a 17ª edição do programa Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com tribunais de justiça estaduais de todo o país. O objetivo é garantir à mulher proteção, segurança e acesso à justiça. A segurança das mulheres é um tema que tem chamado a atenção da justiça. Isso porque, durante o isolamento social, imposto pela pandemia, elas estão mais vulneráveis. Um estudo publicado pela Rede de Observatórios da Segurança, que monitora a violência nos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Ceará, revela que, ao longo do ano passado, 449 casos de feminicídio ocorreram nesses locais, dando uma média de 5 assassinatos de mulheres cometidos por dia. O documento mostra ainda que foram registrados 1.823 casos de agressões contra a mulher. Em 58% dos casos de feminicídio e 66% dos casos de agressão, os responsáveis eram os companheiros das vítimas. A pesquisa revela que houve momentos de pico de violência contra a mulher durante o isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. A Justiça considerou o aumento dos episódios de violência contra a mulher como os mostrados por essa pesquisa. E assim, nesta edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, vai priorizar os processos judiciais de violência contra a mulher, como a emissão de sentenças, despachos e decisões. Audiências na forma presencial ou virtual também serão realizadas, mantendo os protocolos de segurança sanitária de prevenção ao novo coronavírus. Além disso, os tribunais serão intimados para disponibilizar o WhatsApp institucional às varas de violência doméstica, conforme prevê a Resolução 346 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa normatização possibilitou que o Poder Judiciário desse conhecimento do processo à vítima, de forma mais ágil e efetiva, informando inclusive quando o agressor fosse solto. Em relação à Semana Justiça pela Paz em Casa, que é a concentração dos esforços nas varas que têm competência para aplicar a Lei Maria da Penha, nesta edição só serão contabilizados os números de sentenças, decisões, despachos ou medidas protetivas. Em todas as edições realizadas pelo CNJ,
A Semana pela Paz em Casa já realizou mais de 253.532 audiências, entre sessões do Tribunal do Júri, sentenças e medidas protetivas. A Justiça Mato-Grossense reforça o combate à violência doméstica e ao feminicídio, e principalmente a importância de denunciar. Acompanhe na reportagem de Josiane Dalmagro. Feminicídio. Crime de homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher. Cerca de 6 mulheres são assassinadas todos os meses em Mato Grosso, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E estes números estão crescendo. De 2019 para 2020, houve um aumento de 67% de vítimas de feminicídio. 47 cidades de Mato Grosso registraram mortes por feminicídio em 2020, sendo Cuiabá, Rondonópolis, Peixoto de Azevedo, Pontes Lacerda e Sorriso as cidades onde mais mulheres morreram vítimas deste crime. E o problema não para por aí, já que a violência doméstica possui números muito maiores, porém ainda pouco notificados. Todos os dias, centenas de mulheres sofrem ameaças, agressões físicas, psicológicas e abusos sexuais. A gente costuma dizer que o feminicídio, ele nunca inicia com o feminicídio. Realmente ele já iniciou lá atrás, seja com abuso, seja com uma ameaça, seja com uma agressão. A busca por medidas protetivas também vem crescendo nos últimos anos. Por isso é tão importante denunciar e ter esse recurso judicial para manter o agressor afastado. A mulher tem que denunciar e tem que saber que, ao denunciar, a justiça estará sempre ao seu lado. E no próximo bloco vamos conversar sobre a data de hoje com a juíza Maria Consentino, do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Belo Horizonte. É imperdível, continue com a gente, eu volto já. A Constituição possui uma importância capital no nosso sistema jurídico. É ela que concentra o fundamento de validade republicano, ou seja, a luta constante e a esperança contra o clientelismo, o patrimonialismo e a usurpação das instituições democráticas por entidades e por forças contrárias ao exercício do poder pelo povo. Ainda é pequeno o número de juízas em todo o Brasil. E quando a gente fala de magistradas negras, esse índice é ainda menor. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça vem buscando medidas para promover a igualdade racial e de gênero na magistratura. A juíza Antônia Marina, da primeira vara criminal de Lauro Freitas, na Bahia, mulher, negra e de família pobre, faz parte de uma minoria no judiciário brasileiro. E conquistar um espaço foi um desafio. Aos 20 anos, Antônia foi para a capital, Salvador, trabalhar como empregada doméstica. Ela conta que chegou a morar 7 meses em um ponto de ônibus, porque a patroa, na época, proibia de dormir na casa onde trabalhava. Mesmo diante das dificuldades, não desistiu. Completou os ensinos médio e superior. Passou em diversos concursos. Foram dias de muito esforço e dedicação, mas que valeram a pena. Eu me sinto realizada no sentido de que eu faço algo que me dá uma satisfação pessoal, que me dá um sustento e que me permite receber e tratar as outras pessoas do jeito que eu gosto de ser tratada. Então, nesse ponto, eu me sinto realizada. De acordo com o levantamento feito pelo CNJ, o Brasil tem 18 mil juízes. Desse total, 38,8% são mulheres e apenas 1,2% são negras.
o que mostra que para cada juíza negra há mais de 7 magistrados brancos. Para diminuir ou até acabar com essa desigualdade, desde 2015 está em vigor resolução do CNJ que reserva 20% das vagas em concursos para juízes para pessoas negras e pardas. No ano passado, o Conselho publicou outra resolução que estipula o percentual mínimo de 30% das vagas de estágio nos órgãos do Poder Judiciário para estudantes negros. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça apoia iniciativas para a promoção da igualdade racial, como o Encontro e o Fórum Nacional de Juízas e Juízes Negros. A igualdade foi o foco do Mulheres Debates, um bate-papo promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Cada semana, o TSE vai exibir um bate-papo com personalidades femininas. A ideia é incentivar a participação da mulher na política. Igualdade foi o tema da primeira conversa do especial Mulheres Debatem, promovido pela Comissão TSE Mulheres. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, trouxe um histórico de batalhas enfrentadas pelas mulheres e abriu espaço para o debate, mediado pela jornalista Pétria Chaves. Hoje nós estamos aqui para falar sobre mulheres. Todas nós, mulheres que vivemos no mundo masculino. E seria, gente, muito mais fácil viver e florescer se essas regras desse mundo masculino não fossem tão divergentes do que fala a nossa alma, porque são muitas regras excludentes. Durante o encontro, a juíza federal Adriana Cruz trouxe a mensagem de que não há como ganhar um jogo se as regras estabelecidas para cada participante forem diferentes. A analogia tem relação com a mudança de tratamento da sociedade a depender do gênero e da raça. Se a gente olhar para a nossa realidade, para a realidade brasileira, o fato de você nascer mulher, de você nascer trans, de você nascer negro ou de você nascer branco, só para exemplificar, vai definir a forma como você nasce, a expectativa de vida que você tem, a maneira como você vai viver ao longo do período de tempo que te for permitido respirar, né? E também a maneira de morrer. Nós temos uma realidade de violência completamente diferente, definida pelo marcador racial. Adriana também comentou sobre o pensamento de que a luta feminina é um vitimismo e sobre como esse ponto deslegitima o tema. Eu adoraria nunca mais ser chamada para falar sobre racismo e sistema de justiça. Eu adoraria nunca mais ter que ouvir a palavra racismo instrumental. Ter uma atuação responsável é uma questão de sobrevivência, não é uma escolha. Já a cientista política Flávia Biroli foi questionada pela jornalista Pétria sobre como não apenas incentivar a participação feminina em cargos políticos, mas também garantir que as mulheres não reproduzam pautas desiguais. Há um problema na exclusão sistemática das mulheres e das pessoas negras dos espaços de tomada de decisão. Mas a inclusão de mulheres, ela não é o fim de uma luta. Ela não é em si a solução. Essa inclusão é um outro momento da luta, né? Porque daí a gente tem uma questão que é: que tipo de representação política está sendo atuada por essas mulheres, colocada em ato, né? Quem elas representam, que agendas elas representam. Os demais encontros vão ocorrer nas próximas sextas-feiras de março, sempre às 15h, com transmissão pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O tema seguinte será violência. E para fazer uma reflexão sobre a data, eu converso agora com a juíza Maria Consentino, que é do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Belo Horizonte. Boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer conversar com a senhora. Boa tarde, a alegria é toda minha. Bom, hoje é um dia eu acho que o objetivo é reforçar, né, essa luta da mulher por direitos iguais, por espaço na sociedade, por igualdade. Nós queremos flores, é claro, elas são bem-vindas, mas queremos também respeito, né? Com base na atuação da senhora à frente do Juizado de Violência Doméstica, a trajetória na magistratura, qual é a mensagem que a senhora deixa? É uma forma também, uma data para despertar o olhar feminino da sociedade?
Sim, se formos pararmos para pensar, o dia 8 de março representa um dia de muita luta, né, em que 109 mulheres morreram dentro de uma fábrica em Nova York porque estavam reivindicando seus direitos. Então, esse despertar, a luta do feminino na história da humanidade, nós sabemos que é uma luta cruel, né, a maior tirania que nós já experimentamos, como fala Victor Hugo, o filósofo. Então, essa data, ela traz um pensar muito profundo para cada uma de nós, se vamos pensar que cada uma de nós, a quem está me assistindo aqui, se fizer uma análise de sua vida, vai saber, vai constatar que em determinado momento, umas dores, constrangimentos e mágoas vieram dessa sociedade patriarcal, desse patriarcado. Então, o despertar é necessário. Acabamos de ver uma matéria agora que vocês passaram, que 5 mulheres morrem por dia no Brasil, né? Segundo o último Atlas da Violência do Brasil. Então, assim, o que é importante? Que a sociedade toda se desperte como um todo, e principalmente mulheres se despertem para o seu poder pessoal, para a sua autoestima, para a sua capacidade de ser feliz, seu autoconhecimento, porque é o que eu sempre falo, pessoas despertas não vão ser cúmplices mais dessa opressão, e mulheres despertas muito menos serão cúmplice dessa opressão, cúmplice vítimas. Quando eu falo cúmplice, é quando de uma determinada maneira ela acaba ajudando o seu opressor, que isso é uma frase de Simone de Beauvoir que fala, né? Se o opressor não seria tão forte se não houvesse cúmplice entre seus oprimidos. E é verdade, se pararmos para pensar, se nós nos tornarmos despertas, conseguimos desviar rapidamente de um futuro agressor, de um possível agressor, que estão assim aos montes, né? Soltos aqui, né, dos predadores desse patriarcado, mulheres, os nossos bancos tribunais, se Deus quiser, não serão mais preenchidos por tantas vítimas, e sim mulheres autoras da sua vida e protagonistas da sua história. Bom, o judiciário tem um papel fundamental no despertar dessas mulheres, da sociedade. Eu queria que a senhora elencasse, ao longo dos últimos anos, as iniciativas, as legislações que foram aprovadas, jurisprudências construídas em torno deste despertar. Realmente o judiciário tem um papel importante, né, nessa nossa nova construção desse paradigma. A Lei Maria da Penha foi um divisor de águas nessa luta feminina. Ela é uma lei reflexiva que ela trouxe muita reflexão, e a partir dessa lei, né, que vamos completar 15 anos, que é uma lei ainda é uma debutante, né? Dentro da sociedade, ela trouxe muitas decisões, vieram depois a jurisprudência, outras leis foram promulgadas com base nessa questão da desigualdade de gênero, trazendo mais fortalecimento para a mulher. E o judiciário tem feito o seu papel através dos juizados de violência doméstica, normas baixadas pelo CNJ, agora essa semana, né, da Justiça pela Paz em Casa, que infelizmente esse ano não será presencial, onde nós intensificamos as audiências, todas online agora, mas da mesma forma estamos intensificando os atos para poder dar uma resposta sempre mais rápida e célere para a sociedade no que tange o tema da violência contra a mulher. Agora, quais são os principais gargalos, os desafios ainda para a gente avançar nessa matéria? Óbvio que nós precisamos de políticas públicas, empoderando mais mulheres, acolhendo mais as mulheres, com atendimentos psicológicos, né? No caso das mulheres que são vítimas de violência, nós sabemos que o psicológico, o emocional delas ficam realmente derrubados. Precisamos de mais políticas também para acolher os homens, educar os homens, mais a sociedade civil organizada para poder ensinar esses homens. Precisamos de educação dentro de casa, é só com a educação que nós podemos derrubar essa mazela, que é uma construção histórica, né, desses padrões machistas, patriarcais. Então, precisamos despertar para isso e cada um fazer a sua parte, se educando e educando dentro da família, seus filhos, e as políticas públicas também. Importante também denunciar, né? Não se calar jamais. E aí cabe também o vizinho, a sociedade toda, constitucionalmente tem esse dever, né, doutora?
Sim, hoje é o adágio popular que briga de marido de mulher não se mete a colher, não tem mais nenhuma razão, não se procede, que hoje sim tem que se denunciar mulheres, pessoas que têm no conhecimento que mulheres estão sendo vítimas, vizinhos, é muito comum, né, no caso de vizinhos, parentes, pessoas que moram próximo, escutarem brigas, podem fazer a denúncia no 180, que é uma denúncia anônima, ou então, num flagrante, chamam o 190. O importante é educarmos a sociedade, e nós vamos educar trazendo efetividade à lei. A lei, ela traz essa reflexão, mas ela não muda o comportamento instantaneamente. É importante que nós façamos a nossa parte como cidadãos para mudar essa nossa história tão triste de morte de mulheres simplesmente por serem mulheres. Ok, muito obrigada pela sua participação, excelente entrevista. Até a próxima. Conversei ao vivo com Maria Consentino, que é juíza lá do Juizado de Violência Doméstica de Belo Horizonte. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada. E você vai ver a seguir, ministra Rosa Weber rejeita prosseguimento de ação do ex-ministro Sérgio Moro contra o acesso da defesa do ex-presidente Lula às mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Assunto para daqui a pouquinho, fique com a gente, eu volto já. A Constituição é fundamental por ser um atracadouro de fontes jurídicas, políticas e sociais. Ela é fundamental em termos jurídicos, porque nenhuma lei ou decreto é válida se não for compatível com o seu conteúdo. Ela é fundamental em termos políticos, por estabelecer as balizas de relacionamento entre governo e oposição, e ela ainda é fundamental em termos sociais por prever a proteção de direitos humanos de grupos mais vulneráveis. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, rejeitou o prosseguimento de uma ação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o acesso da defesa do ex-presidente Lula às mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. E quem tem os detalhes da decisão é a repórter Evne Araújo, que conversa ao vivo com a gente agora. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Com a decisão da ministra Rosa Weber, fica mantido o acesso de Lula às mensagens. A permissão foi dada pelo ministro Ricardo Lewandowski em janeiro. Sérgio Moro questionava no Supremo a competência do ministro para conceder o acesso às informações. Segundo ele, apenas o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, aqui no Supremo Tribunal Federal, poderia determinar a medida. No despacho, Rosa Weber apontou que Moro não é parte do processo em que houve decisão do ministro Ricardo Lewandowski, por isso não poderia apresentar recurso no Supremo. A Operação Spoofing prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, incluindo Sérgio Moro, e também integrantes da Operação Lava Jato em Curitiba, como o procurador Deltan Dallagnol. Rafaela. Ok, obrigada pelas informações, Evne. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Mobilidade Urbana que permitiam a livre comercialização de autorizações de serviços de táxi e a sua transferência aos sucessores legítimos do taxista em caso de falecimento pelo tempo remanescente do prazo de outorga. Por maioria de votos, os ministros decidiram que os dispositivos violam os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Feliz dia a todas nós mulheres. Tchau, tchau, obrigada pela companhia e até amanhã.